5.3.10. Use o teorema de Norton e calcule o valor de I0 no circuito na figura. Bom, para usar Norton, a gente, assim como o Thevenin, a gente tem que determinar quem é a carga. Então, como a variável de interesse está nesse ramo onde tem o resistor de 2K, eu vou considerar ele, então, como sendo a carga, tá? Então, ela vai ser retirada do circuito. Eu vou redesenhar aqui, sem a carga, agora. Já vou somar aqui esses dois resistores. Fica mais fácil. Tá? Então, para resolver esse circuito, a gente pode fazer de diversas formas, né? A gente pode ver o número de equações para resolver por malha, o número de equações para resolver por nó, mas eu vou resolver de uma forma um pouco diferente. Eu vou usar transformação de fonte, tá? Para resolver. Então, a primeira fonte que eu vou transformar vai ser essa fonte aqui de 12 volts em série com resistor de 3K. Vou transformar ela numa fonte de corrente real, tá? Essa aqui é uma fonte de tensão real. Vou transformar numa fonte de corrente real. Então, para isso, eu fecho aqui o circuito para saber quem é essa corrente de curto-circuito. Então, vou usar a lei de Ohm. Então, essa corrente de curto-circuito deu 4 miliamperes e a resistência vista, né, por esses terminais, a gente vai zerar a fonte de tensão, ficando com 0 volts, então ela vira um curto-circuito, e a resistência vista aqui por esses terminais é o 3 kΩ, tá? Então, nessa transformação de fonte, a gente fica com uma fonte de corrente nesse sentido. Em paralelo com um resistor de 3 kΩ. Então, aqui agora, ó, vou redesenhar. A gente ficou com esse cenário aqui. Eu tenho uma fonte de 4 miliamperes, um resistor de 3 kΩ. Aí eu tenho aqui, ó, onde é a carga. Então, nesse caso, eu não posso somar as fontes de corrente porque eu tenho um resistor de 3 kΩ no meio do caminho, né? Mas eu posso transformar essa fonte daqui, ó, no equivalente, essa fonte de corrente real, eu posso transformar no equivalente dela como uma fonte de tensão real, tá?
Como é que eu faço isso? Se eu tenho 4 miliamperes, 3K, eu tenho que saber qual é a tensão que está aqui, ó. A tensão, se eu usar a lei de Ohm, não vai estar obedecendo, né, a convenção passiva de sinal. Então, eu vou ter VOC vai ser igual a menos R, que é 3 vezes I. Então, VOC é igual a menos 12 volts. A resistência equivalente vai ser 3K. Então, aqui eu vou ficar com menos mais 12 volts e a resistência de 3K. Isso é somado com uma outra resistência de 3K, certo? E aí aqui eu tenho minha saída, minha carga, e depois aqui então eu tenho 3K e 4 miliamperes. Então, eu vou pegar esse circuito e vou continuar aqui em cima. Então, vou somar esses dois resistores, que vai dar 6K. Vou de novo fazer transformação de fonte, tá? Só para treinar bastante. Então, vou transformar essa fonte de tensão real numa fonte de corrente real. Então, para eu fazer isso, né? Eu tenho esse resistor aqui, 6K, menos mais 12 volts e meu I aqui. Então, aqui vai ficar mais menos. Então, esse I de curto-circuito, ele vai ser 12 divididos por 6. Esse I de curto-circuito deu 2 miliamperes. Tá? Então, a gente tem esses 2 miliamperes no sentido vindo para baixo aqui, tá? Então, a gente tem 2 mili, 6K, 3K, 4 mili, e aqui é onde tem a carga. Então, o equivalente Norton vai ser o quê? Fonte de corrente em paralelo a gente pode somar, né? Então, vai dar uma fonte de corrente nesse sentido, 2 miliamperes, e 6K em paralelo com 3K dá 2 quiloohms. Então, esse é o equivalente Norton. Aí agora a gente coloca a carga. A carga também é 2 quiloohms. E nós estamos interessados nessa corrente I0. Então, se eu tenho 2 miliamperes e eu tenho dois resistores iguais, a corrente, né, se divide igual. Então, I0 é igual a 1 miliampere.